Este país precisa mesmo é de sonho, de um dia a dia um pouco menos tristonho, de alguma porta aberta para a justiça que já se avista, de uma janela que não tema a clareza da luz do sol que vem com toda certeza afugentar o medo, a morte, a mentira e nossa pobreza. Um novo imenso grito de independência, pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração de aquela inocência não mais perdida. Este país precisa de água corrente, de honestidade solta pela vertente, de uma floresta transbordando de vida, força incontida, de um litoral de areias brancas e mares, onde morenos braços de outros palmares construam juntos ruas, casas e escolas, novas cidades, uma avenida feita de pedraria e ladrilhada de cristal de alegria, que fosse todo o bem que a gente queria e que traria um novo imenso grito de independência, o pé no chão e a mão sobre a consciência, a fé no coração e aquela inocência não mais perdida. Eu espero que todos vocês tenham tido a experiência de votar de maneira consciente, fazendo escolhas a partir não do vizinho, do cunhado, do primo, do seu conhecido, a indicação, mas a partir da agenda do reino de Deus. Eu sei, se você teve essa experiência, assim como eu tive, aquela sensação de que eu vou fazer o que é certo, mas ganhar, possivelmente eu não vou ganhar nada. Ainda bem que não é jogo de loteria federal ou esportiva, senão era dinheiro jogado fora. Mas é importante a gente começar a exercitar a nossa espiritualidade cristã na dimensão do nosso exercício de cidadania política. Eu estava sentado ali e agradecendo a Deus, mais uma vez, de coração, por fazer parte da história dessa comunidade aqui. Essa comunidade, algumas pessoas acham que eu abençoei muitas vidas, mas Deus é testemunha de que a história dessa comunidade tem me abençoado tremendamente. Eu estava pensando esse ano, eu acho que a nossa comunidade deu um passo muito interessante, muito importante no engajamento nas questões socioambientais. No começo do ano nós fomos impactados por perceber que Deus tem uma agenda para o meio ambiente. E algumas pessoas da nossa comunidade foram despertas para isso e passaram a se mobilizar para ter um engajamento nessa área. E domingo passado, eu comecei a conversar com vocês sobre esse tema
E primeiro, eu confesso que eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que deram um retorno positivo, porque por aí, um sermão de 1h15 normalmente não é elogiado, né? Muito pelo contrário, o pastor recebe bilhetinho dos crentes dizendo assim, se continuar assim eu vou embora, né? Eu saí quadrado da igreja, onde já se viu, pastor, né? Mas eu tive uma resposta muito positiva, o que mostra para mim a seriedade das pessoas que se engajam num processo de espiritualidade nessa comunidade. Ninguém aqui está... A gente não teve durante essa hora, 1h15, um momento para orar, para que Deus faça um milagre no seu casamento, na sua saúde, na sua empresa. Nós ficamos aqui refletindo sobre o que Deus espera de nós como cristãos na sociedade em que nós vivemos. Isso é muito bonito. E eu acho que Deus está fazendo uma coisa muito especial entre nós. Nos meus 20 e poucos anos como pastor, eu nunca tive a experiência de participar de uma comunidade que durante a semana trocasse tantos e-mails, dando dicas uns aos outros sobre sites que poderiam ajudar a você votar de maneira consciente. Eu nunca vi gente respondendo tão positivamente a uma pregação. Acho que o site da Transparência Brasil, eles estranharam essa semana, deve ter dado um congestionamento lá, porque não só pessoas da nossa comunidade, mas eu sei de pessoas da nossa comunidade que estenderam a indicação para os seus amigos, para os seus parentes. E, gente, isso é exercício da cidadania a partir da consciência de que nós somos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. A gente tem que parar de viver essa espiritualidade avestruz, né? Essa espiritualidade que ora, mas com a cabeça enfiada no buraco. Essa espiritualidade que ora sempre de olho fechado, por isso não enxerga as calamidades, as crises, os problemas, e não sabe efetivamente pelo que interceder a Deus, pedindo para Deus intervir. Essa espiritualidade que vai além do nosso eu e do nosso bem-estar. E semana passada nós iniciamos esse tema, e eu dizia a vocês que parte da minha preocupação com esse tema é que muitas igrejas evangélicas no Brasil, e eu fiz parte durante muitos anos de uma assim, a relação entre espiritualidade e ação política, espiritualidade e consciência política é grandemente caracterizado pela alienação. Crente não participa dessas coisas, crente não participa da ação política, crente não participa nem de reunião do condomínio, porque isso é coisa do mundo, né? E nós não somos desse mundo. Essa teologia, como eu disse semana passada, foi grandemente influenciada por um movimento que surge na Europa no século 17, 18, que nada tem a ver com a teologia reformada que a nossa comunidade abraça, na qual um cristão, um homem, uma mulher rendido ao amor de Deus é enviado sim ao mundo, e a oração de Jesus por esse homem e mulher é a mesma que ele fez aos seus discípulos em João 17. Pai, eu não peço que os tires do mundo, eu peço que os livres do mal, mas que eles continuem no mundo, sendo sal da terra e luz dessa sociedade. Mas, num passado mais recente, eu diria, de umas 2, 3 décadas para cá, especialmente grandes igrejas, mega igrejas, grandes denominações evangélicas, começaram a ousar na participação política, mas na minha consideração, começaram a ousar na participação política, mas não com uma agenda consciente do reino de Deus, muito mais uma agenda pessoal do pastor, do líder, ou da denominação, ou da igreja local em si. Passaram a incentivar os seus crentes a se envolverem, pelo menos com um voto, no apoio daquele que promete ônibus no dia da manifestação, aquele que promete que vai instituir uma praça da Bíblia na cidade. Eu troco todas as praças da Bíblia do Brasil por uma política educacional melhor. Mas tem igreja que vota no cara porque o cara prometeu que vai fazer uma praça da Bíblia na cidade.
No jornal, ontem mesmo uma pessoa me deu uma cópia do jornal Le Monde, a versão aqui brasileira, onde, numa reportagem, é o jornal de setembro, dizia assim: uma pesquisa divulgada em 2002 sobre a influência dos líderes religiosos aponta que 1 em cada 4 eleitores escolheria seu candidato pela indicação de um pastor, de um padre, de um pai de santo ou equivalente. Se você pensar que 1 em cada 4 eleitores brasileiros elege o seu candidato por indicação de um líder religioso, e se você pensar que nem todo brasileiro é religioso ou segue alguma coisa, então corta isso no meio, 50%, de cada 2 brasileiros religiosos que seguem alguma coisa, 1 vota no candidato indicado pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu pai de santo ou qualquer coisa parecida. E eu diria que em algumas igrejas ou em alguns movimentos, essa estatística é mais alta. De cada 2 votam no nome que é indicado. Então eu questiono essa participação política sem agenda do reino. Essa participação política atrelada aos valores da cultura política dos nossos tempos. Por isso, semana passada, eu convidei vocês a pensarem numa agenda, a agenda do reino de Deus, que é grandemente exemplificada. A agenda do reino de Deus, ela está por todas as páginas das Escrituras, mas ela pode ser entendida e exemplificada no Salmo 146, que diz: Ele, Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que merece ser exaltado, o Deus que criou todas as coisas, estabelece todas as coisas, como nós cantamos, Ele defende a causa dos oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, Ele liberta os presos, os encarcerados, não apenas por crimes, mas encarcerados pelo sistema, gente escrava de um sistema corrupto. Ele dá vista aos cegos. Ele dá vista aos cegos não apenas através do milagre físico, mas através da educação, da consciência. Ele levanta os abatidos, Ele ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas o Senhor frustra o propósito dos ímpios. Essa é uma agenda. Essa é uma agenda para ser vivida hoje, quando nós voltamos, mas essa é uma agenda para ser vivida nos próximos 4 anos, na sua ética, na sua postura, na sua vida, no seu dia a dia. Você tem que lembrar, se você é alguém que adora a Deus, se você é alguém que já se rendeu a Jesus, se você é discípulo de Jesus, se você é cidadão do reino de Deus, essa agenda tem que contaminar, impregnar, envolver a sua vida no seu dia a dia, do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir, no momento em que você faz as contas do seu orçamento doméstico e sobra um dinheiro e você pensa: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Você na sua empresa que tem poder para mobilizar pessoas, você na universidade que tem poder de influenciar uma nova geração. Essa agenda é a agenda de Deus. E nós, como servos de Deus, devemos estar preocupados em termos as nossas vidas sempre engajadas nessa agenda. De domingo passado, quando eu falei dessa agenda, como eu disse para vocês, eu tive reações favoráveis e fiquei muito feliz com isso. E eu li em vários e-mails a expressão: minha mente foi aberta para a agenda do reino de Deus. Que bom, que bom. E eu entendi por essa frase o fato de que muitos de nós, principalmente aqueles que têm uma tradição evangélica, nós fomos criados numa igreja que restringe a agenda do reino de Deus para com a sociedade nas meras questões relacionadas à sexualidade. Só. Como se Deus estivesse preocupado tão exclusivamente com as nossas opções sexuais e o que a gente faz com o nosso impulso sexual. Eu diria,
as questões envolvendo a moralidade sexual fazem parte, sim, da agenda do reino de Deus. Porque o maltrato dessas questões tem gerado, por exemplo, crianças que são iniciadas na sexualidade, com seus 9, 10, 11 anos de idade, exploradas sexualmente. A questão do aborto é uma questão que, muito antes de ser discutida como uma questão de saúde pública, tem que ser discutida como uma questão de orientação sexual que é dada nas escolas do Brasil. Agora, a agenda do reino de Deus é muito maior do que a agenda restrita à sexualidade. E assim eu entendi essa reação dizendo, pastor, a minha mente foi aberta para a agenda do reino de Deus. Agora, teve reação contrária também, nada é perfeito. Nada é perfeito. Teve crítica também. E você pode mandar sua crítica, não tem problema, eu adoro dialogar com as pessoas. Mas eu acho que a principal crítica, e que talvez umas 3, 4 pessoas se incomodaram e mandaram um e-mail, foi sobre a minha afirmação de que eu creio que o Estado, nós deveríamos repensar o Estado. E que o Estado deveria estar muito mais focado nas questões relacionadas às necessidades dos menos favorecidos. Eu disse, os ricos não precisam de Estado. Eu reconheço, essa frase pode ter dado uma má compreensão, essa frase pode ser mal usada por alguém para começar um movimento da anarquia burguesa. Burguês não precisa de Estado. Então, instalar anarquia burguesa. Não foi isso que eu quis dizer. Então, eu preciso pontuar direitinho aqui. Primeiro, quando eu digo que o Estado precisa priorizar na sua dimensão de serviços os menos favorecidos, é porque a gente tem que reconhecer que existe uma grande camada da população brasileira que não tem, eu não vou falar não tem metade do que a gente tem, não vou falar não tem 1/3 do que a gente tem. Se eu falar não tem 1/10 do que a gente tem, talvez eu ainda esteja sendo injusto. Nós vivemos num Brasil de paradoxos muito grandes. Antes de atender às minhas necessidades, porque as minhas necessidades, perto da necessidade de alguns brasileiros, é mero capricho. Nós vivemos num país onde parte da população não tem habitação, não tem saneamento básico, mora em encosta de morro. Quando chove, a casa vai abaixo. Quando não chove, tem seca e passa fome. Nós precisamos, sim, de um Estado que olhe para os menos favorecidos, dê habitação, dê saneamento básico, dê condições mínimas de vida, dê hospital bonito, cheiroso, eficiente e, principalmente, dê escola. Porque se não der educação, vai ser sempre uma ação paternalista, que gera dependentes e não seres autônomos e capazes. Nós precisamos de educação nesse país. Agora, dando a mão à palmatória aos meus interlocutores, eu reconheço, existe sim dimensões do Estado que são necessárias e que não dizem só respeito ao pobre, diz respeito ao pobre, ao rico, ao evangélico, ao católico, ao espírita, ao preto, ao branco, ao palmeirense, corintiano, seja qual for a sua linha. Por exemplo, nós precisamos de um Estado que invista na infraestrutura do nosso país, que feche as torneiras da corrupção e invista na estrutura, na infraestrutura do nosso país. Nós precisamos de um Estado que feche as torneiras da corrupção e invista na proteção do cidadão nas cidades brasileiras, estancando a violência. Nós precisamos de um Estado que tenha coragem de peitar os interesses de muitos, que faz com que leis justas não sejam estabelecidas, e venha estabelecer leis
que torne a nossa vida melhor, mais saudável, mais digna, que dê condições para todos viverem debaixo de critérios de justiça. Mas o meu ponto final de semana passado, meu ponto principal foi: o reino de Deus tem uma agenda. E essa agenda deve ser norteadora para todos aqueles que se afirmam discípulos de Cristo e cidadãos do reino. E eu espero que você tenha votado com essa agenda em mente hoje. Essa agenda, como eu disse no começo, essa agenda bem possivelmente fez eu votar num grupo de pessoas que bem possivelmente não vai levar a nada. Mas é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Hoje eu quero falar para você o que a gente deve fazer de agora em diante. E eu quero convidar você para fazer desse domingo, 3 de outubro de 2010, dia de eleições, fazer desse domingo um marco na sua caminhada, transformando você num cidadão regido por valores do reino de Deus. Eu quero que algo novo comece a acontecer aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Senão, eu não ensinaria e eu não pregaria isso. E olha só, para tanto, eu queria ler com vocês um texto bíblico que tem sido fonte de grandes polêmicas ao longo da história da igreja. Romanos capítulo 13, verso de 1 a 7, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação contra si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva do Senhor, de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Eu me sentiria muito mais confortável se esse texto tivesse sido escrito por João Calvino, quando Genebra se torna uma cidade regida por leis cristãs e altamente influenciada pelo pensamento reformado. Aí faria todo sentido. Pague os impostos, respeite as autoridades, seja submisso, ore por elas. Mas esse texto foi escrito por um sujeito chamado Paulo, por um grupo de cristãos que residia em Roma no primeiro século, capital do Império Romano, um dos impérios mais abusivos, um dos impérios mais opressores de toda a história da humanidade. Ele escreve dizendo para que os cristãos de Roma fossem submissos ao Império Romano, ao imperador, aos soldados romanos. Ele diz para aqueles discípulos de Cristo que, inclusive, eles deveriam pagar os impostos. Impostos que eram usados para violência,
para a manutenção das fronteiras, impostos que eram usados para as orgias patrocinadas pelo imperador e os senadores em Roma. E aí? Será que nós estamos lidando com um texto que é palavra de Deus? Ou esse texto é só uma expressão cultural da época e não deve mais ser um texto normativo para nós hoje? Você sabe que tem gente que caminha nessa linha há algum tempo, de olhar para a Bíblia e dizer assim, não, isso aqui é normativo, isso aqui é cultura. O grande problema desse tipo de leitura é que chega um momento, o que determina o que é normativo, o que é cultura, é o que me convém. Né? Todos devem me amar, isso é normativo. Eu devo perdoar os meus ofensores. Não, isso é cultura. Agora, eu creio que esse texto, ele é normativo. Ele é normativo. E ele nos apresenta pelo menos 3 princípios que são inquestionáveis. Se você quiser construir a partir do dia 3 de outubro de 2010, se você quiser construir uma consciência, uma prática política a partir dos valores da espiritualidade cristã, você vai ter que inserir essas 3 coisas que eu vou compartilhar com você hoje. Com certeza, se você quiser construir a sua consciência, a sua prática cristã a partir dos valores da ideologia do seu partido político, você não precisa dar ouvidos ao que eu vou dizer. Mas se você é um discípulo de Cristo, cidadão do reino, e quer ter uma prática de cidadania política a partir dos valores do reino, 3 atitudes emergem. Atitudes derivadas do encontro entre a espiritualidade cristã e a consciência política. A primeira atitude é submeter-se às autoridades constituídas. Detalhe, má notícia para vocês. O texto não diz que você deve se submeter às autoridades constituídas quando elas fazem parte do partido político que você apoia. O texto não diz que você deve se submeter às autoridades constituídas quando elas fazem tudo do jeito que você quer. Porque senão elas teriam sido instituídas para fazer a tua vontade. Aí é fácil submeter a elas. Mas o texto diz, olha só, todos devem sujeitar-se. Todos. Inclusive não cristãos que não leram a carta enviada por Paulo. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. E o texto continua dizendo, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. O Ricardo Barbosa leu um salmo que diz que Deus é quem delega poder às autoridades do mundo. Ninguém chega ao poder da história em qualquer organização, instituição ou governo sem que Deus tenha permitido. E essa pessoa pode não ter consciência da existência de um Deus justo que irá julgá-lo mediante as suas ações, mas isso acontece. O verso 5 do texto que nós lemos ainda insiste com essa tese, dizendo, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. E aqui entra um caso importante e sério para a gente tratar. A questão não é se submeter porque o guarda está olhando. Se submeter porque o fiscal está por perto. Se submeter porque eu posso ser pego. O texto diz que nós devemos nos submeter, olha a última frase, por uma questão de consciência. Porque não importa se o guarda está olhando, não importa se o fiscal está por perto, não importa se eu possa ser pego. Mesmo que eu saiba ou tenha grande chance de não ser pego, mesmo que não tenha fiscal por perto, mesmo que o guarda não esteja olhando, eu sei o que eu fiz. E o Deus que eu sigo também.
E a minha ética social, ela não está baseada nas circunstâncias. A minha ética social precisa estar baseada na minha consciência. Na consciência de que eu sigo o Senhor Jesus e de que Ele conhece todos os meus atos. Queridos, se a população que frequenta igrejas no Brasil aos domingos, sejam elas evangélicas, seja ela católica, conseguisse compreender e tomar uma atitude mínima em relação a isso, nós não vamos mais ter uma ética circunstancial. Ética circunstancial é quando tem gente olhando, quando eu corro risco de ser pego, quando tem fiscal por perto, eu não faço. Mas quando não tem nada disso, eu faço sem problema nenhum. Isso é ética circunstancial. Agora, a consciência de que o nosso Deus conhece todos os nossos caminhos e o nosso maior desejo é fazer as coisas que correspondem à sua agenda, é segui-lo de todo o coração, faz com que a gente tenha uma ética independentemente de quem está olhando. Agora, essa questão da submissão, ela está atrelada aqui a um verso que nós deixamos para trás, e eu só vou voltar um pouquinho nele, porque ele é muito importante para a compreensão desse conceito. O verso 2 diz: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E a pergunta é: o que Deus instituiu? Deus instituiu a autoridade? Não. Deus instituiu uma relação de interdependência entre todos nós. Deixa eu explicar isso. As Escrituras dizem que Deus é trino. O nosso Deus, ele eternamente vive numa comunidade onde o princípio da interdependência existe. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que vivem eternamente em interdependência um do outro. O Deus Filho se submete ao Deus Pai, o Deus Espírito Santo se submete ao Deus Filho. E quando Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, Deus nos cria como seres que devem viver em interdependência. Deus nos cria para experimentarmos também, como parte da nossa saúde e maturidade, a experiência da submissão. Por isso, os homens e mulheres que Deus cria são, por exemplo, homens que se submetem às suas esposas ao amá-las. Um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, precisa sim abrir mão de muita coisa que ele é e que ele gosta e submeter a sua vontade à sua esposa. Por quê? Porque ele a ama. Mas uma mulher também é convidada a experimentar a submissão ao seu marido, a liderança do seu marido, as decisões do seu marido como líder espiritual. Filhos são convidados a experimentarem a submissão à vontade de seus pais. Cristãos são convidados a experimentarem a submissão em comunidades locais, onde líderes procuram guiar as suas vidas através dos ensinamentos da palavra. E na dimensão social, Deus nos convida a sermos submissos sim. Então, a submissão não é um princípio que Deus criou para reger a nossa relação com o Estado. Isso que tem que ficar claro. A submissão mútua é um princípio que Deus criou e estabeleceu para que as nossas vidas experimentem a maturidade, o crescimento e o desenvolvimento da imagem de Cristo em nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina o caminho da mansidão e da humildade. O Senhor Jesus Cristo é humilde, é manso, é submisso à vontade do Pai. Logo, aqueles que seguem Jesus devem ser conhecidos também pela sua humildade, mansidão e capacidade de se submeter a outros.
Por isso, abro aqui um parênteses. Se você é do tipo que nunca na vida conseguiu se submeter a ninguém, se você é do tipo que já passou por vários empregos e brigou com todos os chefes, se você é do tipo que logo quando adolescente e jovem saiu de casa porque não aguentava mais o seu pai, você precisa repensar um pouco o que está acontecendo. Porque, olha o que o verso 2 diz no final: aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. E é uma verdade. Se você é da turma do se há governo, sou contra, não consegue seguir norma de ninguém, não consegue se submeter a qualquer princípio criado por outro. Chega na igreja e alguém diz ali na porta: olha, o pessoal, os presbíteros hoje decidiram que todo mundo tem que sentar do lado direito do auditório. Por quê? Eu quero sentar do lado esquerdo, eu sempre sentei do lado esquerdo, eu vou sentar do lado esquerdo. Se o seu coração é desse tipo, incapaz de se submeter, isso é preocupante. Eu não estou falando aqui que nós não podemos discordar, já vou chegar lá. Eu estou falando de coração. Coração rebelde, coração insubmisso, coração incapaz de se deixar guiar por outros. O que o apóstolo Paulo nos convida como primeira atitude é submeter-se às autoridades constituídas. E olha, se você sair de Paulo e for para Pedro, Pedro diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, seja o presidente, como autoridade suprema, seja os governantes, deputados e senadores, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Agora tem o lado B dessa história. O lado B dessa história é que tanto Romanos como 1 Pedro não estabelece apenas um desafio a mim e a você como cidadão. Porque o nosso desafio é nos submetermos às autoridades, independentemente de que partido político elas pertençam. Agora, o papel dessas autoridades, diz o texto, é punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Logo, essas autoridades, Deus pede sim para que nós estejamos submissos a elas, mas elas têm uma missão de punir o mal e enaltecer o bem, de votar pró-bem e votar contra o mal. E o que acontece quando eles não fazem? Da mesma forma, no verso 2 que eu li, a condenação de Deus vem sobre eles. E aqui, eu queria mais uma vez ampliar um pouquinho a sua mente pelo seguinte: a cosmovisão que rege a espiritualidade cristã ocidental nesse momento tem muita dificuldade com uma palavra e com um conceito. Dá até medo de falar. Não é politicamente correto. Pessoas vão embora da igreja se a gente usa esse conceito. Inferno. Você já percebeu que ninguém mais fala de inferno? Não é politicamente correto falar de inferno. Não é agradável falar de inferno. Não, nós gostamos do Deus da graça. Ricardo, eu não consigo compreender e conceber um Deus que cria o inferno. É só você fazer um levantamento de quanto dinheiro público que deveria ter ido para escolas, hospitais, para crianças carentes, foram para o bolso de alguns sujeitos, foram para a casa de praia deles no litoral da Bahia, foi para o iate que o cara comprou, para o jatinho que ele viaja para os Estados Unidos todo mês. E você vai perceber que o nosso Deus não é, por exemplo, como o budismo, que o Deus do budismo nada mais é do que uma força cósmica amoral.
O nosso Deus revelado na história e que nos deu as Escrituras, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que tem moral, Ele é um Deus que tem vontade própria, é um Deus que diz: eu sou a favor do oprimido, eu sou a favor do abatido, eu sou a favor do pobre, eu sou a favor do faminto, eu quero restaurar a visão dos cegos, eu quero levantar o abatido, eu quero que o justo seja honrado e eu quero que o ímpio tenha os seus planos frustrados. E Deus institui autoridade sobre nós para fazer prevalecer o bem e punir o mal. E quando eles se tornam um mal instituído, eles vão ser julgados por Deus. Vão. Porque o nosso Deus é justo juiz. O nosso Deus é um Deus imensamente gracioso, pronto para acolher todo aquele que arrependido busca o seu perdão. Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste fortemente ao soberbo, ao indivíduo que continua fazendo e desfazendo como se ele não existisse. O indivíduo que continua participando de propina, de mensalão, de suborno, vivendo como se Deus não existisse ou se Deus não desse conta disso. Por isso, o nosso papel é nos submetermos às autoridades. O papel das autoridades é honrar os justos e punir os ímpios. E ai deles se não o fizerem. A segunda atitude é ter uma vida notoriamente vinculada ao bem. O discípulo de Cristo, o cidadão do reino, se submete às autoridades e ele tem uma vida, perceba aí o termo, notoriamente vinculada ao bem. Homens e mulheres que nas mais variadas áreas da sociedade, dentro das suas empresas, dentro das universidades, nos seus relacionamentos pessoais, na sua família, no dia a dia, na sua igreja, são conhecidos como pessoas que optam intencionalmente pelo bem em todas as dimensões. Romanos 13:3 diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal, em tese. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Esse é o padrão que Deus coloca sobre a autoridade. Mas antes de nós cobrarmos os nossos governantes para que façam isso, é importante que nós, como cidadãos do reino, discípulos de Cristo, tenhamos uma prática no dia a dia atrelada ao bem, em todos os sentidos, a todo momento, em todas as decisões. O texto continua dizendo: pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Se a autoridade, seja a Receita Federal, seja o fiscal do INSS, seja o policial da Polícia Militar, da guarda do rodoviário que te para quando você estava correndo a 160 por hora, tenha medo sim. Por quê? Porque você estava praticando mal. Agora, pratique o bem. Mantenha a sua vida em ordem. Pague os seus impostos. Opte sempre pelo que é justo. Faça o que é correto. E você não tem o que temer. Agora, quando você está debaixo de um Estado que passa a punir o justo e enaltecer o ímpio, aí já eu falo sobre isso. Entre inúmeros e-mails que eu recebi nesses últimos 2 meses, a maioria deles inúteis, né? Inúteis. O que eu recebi de e-mail querendo me convencer que o candidato X era do diabo, o candidato Y era um anjo que caiu dos céus, assim, coisa... Sempre acontece isso em véspera de eleição. Agora, em meio a inúmeros e-mails tolos, eu recebi um muito interessante. Um e-mail que tinha como título: brasileiro reclama do quê? Esse e-mail descrevia
30 atitudes típicas do povo brasileiro. Eu selecionei 10 que diz mais respeito aqui à faixa socioeconômica que escuta essa mensagem nesse momento. O texto dizia assim: o brasileiro é assim, estaciona nas calçadas, muitas vezes debaixo das placas proibitivas. Suborna ou tenta subornar quando é pego cometendo infração. Trafega pela direita nos acostamentos, num congestionamento. Para em filas duplas, triplas em frente das escolas. Registra imóveis no cartório num valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisório, só para pagar menos impostos. Compra recibo para abater na declaração do imposto de renda para pagar menos imposto. Muda a cor da pele para ingressar na universidade através do sistema de cotas. Quando viaja a serviço da empresa, se o almoço custou 10, pede nota fiscal de 20. E quando viaja para o exterior pela empresa, volta, passa pelo nada a declarar, cheio de muamba na mala. Estaciona em vagas exclusivas para idosos e deficientes. E ainda a moçada sai dando risada, se achando o supra-sumo da esperteza. Emplaca o carro fora do seu domicílio para pagar menos IPVA. Ou para desviar das multas. O e-mail terminava dizendo: brasileiro reclama do quê? Não tem o que reclamar. Nós estamos muito bem representados pelos nossos deputados e senadores. Eles são a expressão maior do que nós somos no microcosmos. A diferença é só a dimensão da corrupção. Como nós temos pouca influência, a dimensão da nossa corrupção é micro. Mas coloca um ser brasileiro como esse na dimensão de poder de um Senado, de um Congresso Nacional, e você vai ver o que ele é no micro se transformando em algo macro. A matriz é a mesma. Brasileiro reclama do quê? Queridos, se a gente quer mudar alguma coisa em como os nossos parlamentares e políticos atuam, primeiro essa mudança precisa começar em nós, como cristãos. E terceira atitude. Aqui a coisa vai pegar e eu vou perder. A gente aqui na chácara, para quem está chegando agora, a gente tem uma política, é o seguinte: de tempos em tempos, o estacionamento começa a ficar meio lotado, então a gente prega sobre uns negócios para dar uma espanada, né? No domingo seguinte você chega, tem lugar para estacionar, senta onde você bem entender, né? Então, o texto fala de algo que eu não gostaria de falar, mas eu tenho que falar, porque está no texto. E o texto diz que nós devemos pagar os impostos e cumprir nossos deveres. Está lá. É por isso também que vocês pagam imposto. E lembre-se, Paulo está falando aqui para um grupo de cristãos que mora em Roma e que paga imposto para um dos impérios mais opressores da história. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Que trabalho? De enaltecer o bem e punir o mal. A lógica de Paulo é a seguinte: faz a tua parte. Se o Estado não faz a parte dele, ele se torna alvo de condenação de Deus. Porque você sabe que existe um Deus que é justo juiz. Ainda, o texto diz: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Mas sabe, eu acho que essa era a opinião de Paulo. Eu sigo Jesus, eu não sigo Paulo. Aí você vai perguntar para Jesus: Jesus, o que Paulo disse está certo ou não? Você vai lá para Mateus 22, Jesus responde para a gente: mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César,
E a Deus, a obediência, deem a Deus. O que fazer diante disso? E eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou falando disso porque para mim é fácil e para você é difícil. É difícil para mim também. É difícil para mim também. Eu vivo nesse país aonde os impostos são abusivos, aonde não é fácil você, muitas vezes, penar para conseguir alguma coisa, e aí, a hora que você tem que pagar os impostos, dá uma dor no coração. Eu sei, alguns de vocês não pagam o imposto devido, porque o governo não faz a parte dele, né? E vocês são tão nobres que vocês pegam assim, em vez de pagar 20, vocês pagam 10, e aí os outros 10 vocês dão para os pobres, vocês sustentam asilos, hospitais, porque afinal de contas você não dá tudo para o governo, porque o governo não faz o que tinha que fazer, né? Então você faz. É isso que acontece. Não é. Não é. Quem não paga imposto pode usar o discurso dizendo, não, eu não pago porque o governo é corrupto. Mas, na verdade, não usa o dinheiro que deixa de pagar para o bem. Usa para si mesmo. Logo, é tão corrupto quanto aquele que, quando você paga o imposto, ao invés de usar para o bem, usa para si mesmo. Eu me lembro de uma situação, alguns anos atrás, eu e Sônia vendemos um apartamento que nós tínhamos recebido de presente do meu sogro, para terminar a construção da casa que hoje a gente mora. E eu, marinheiro de primeira viagem, sabia que eu tinha que pagar o imposto da diferença declarada para a diferença que foi vendido, mas eu não sabia que eu tinha que pagar em 30 dias, e quando eu descobri que eu tinha que pagar, já tinham passado 4 meses, além do imposto eu tinha que pagar uma multa. E eu liguei para o meu tio, que é superintendente da Receita Federal. Tio, é assim mesmo? É. Tio, mas eu não sabia. Não importa. Não importa, lei é lei. Aí, conversando com ele, ele disse assim, mas, peraí, deixa eu entender uma coisa, você vendeu o apartamento para construir a sua casa, tal, então você tem aí 6 meses para pegar o dinheiro e investir num outro imóvel. Aí eu não tenho que pagar, tio? Não, aí não. Tio, que bom que foi ligar para o senhor, muito obrigado. E antes de eu desligar, meu tio fez uma pergunta que ele não devia ter feito. Ele falou, peraí, mas você já tinha o terreno há mais tempo? Eu falei, tio, terreno não é imóvel, terreno é terreno. Ele falou, faz o seguinte, fica a seu critério. Mas dizer para você que se você não pagar, alguém vai pegar, bem possivelmente não. Mas fica a seu critério. Um inferno se instalou na minha mente. Já pensou? Eu fui aconselhado por alguém que trabalha lá. E foi uma luta. Porque eu fiquei fazendo as contas, tudo que eu podia fazer com aquele dinheiro que eu ia dar para o governo, e no meu pensamento, o governo não tem nada a ver com isso aqui. A gente fez a opção de pagar o que tinha que pagar. E ponto final. Mas não foi fácil para mim, porque eu sou pastor, porque eu prego todo domingo. Não. Foi tão difícil quanto é para você. Mas é uma questão de consciência. Não importa se os outros não vão ficar sabendo. O grande problema é que eu sei. Eu sei o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Agora, estas são 3 atitudes
que podem mudar a partir de 3 de outubro de 2010 a sua relação com o Estado. Sendo um cidadão do reino, um discípulo de Cristo. Primeira atitude: submeta-se às autoridades constituídas. Para com esse negócio. Se o governo é do PT, sou contra. Se o governo é do PSDB, sou contra. Não importa a ideologia. O princípio é, você deve se submeter às autoridades. Segundo, tenha uma vida notoriamente vinculada ao bem. Ao bem. Na sua empresa, na sua vida pessoal, dentro da universidade. Terceiro, pague os impostos e cumpra os seus deveres. Essa daqui é a plataforma de onde o exercício da sua cidadania vai começar. Por quê? Porque a partir daqui surgem 3 perguntas, rapidamente, aí eu termino. A primeira pergunta é, mas qual seria o limite da nossa submissão? Até que ponto eu devo ser submisso ao Estado? Por exemplo, e se nós aqui fôssemos uma igreja, em plena Segunda Guerra Mundial, debaixo do regime nazista de Hitler na Alemanha, e nós tivéssemos alguns vizinhos judeus, nós deveríamos entregá-los? E se nós vivêssemos na África do Sul durante o apartheid, com regras de que um negro não poderia entrar no seu carro, não poderia usar o mesmo banheiro que você, nem frequentar a mesma escola que você, qual seria o nosso posicionamento? Talvez Pedro nos ajuda quando diante do Sinédrio ele disse, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Existe um limite para a nossa obediência civil. O limite é quando o que o Estado ordena fere a minha consciência porque entra em confronto com aquilo que o meu mestre ordena. Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelo sistema nazista, dizia que quando uma lei é injusta e vai contra os ensinamentos de Jesus, um cristão tem a obrigação de desobedecê-la. Pedro, mais uma vez diante do Sinédrio, diz em Atos capítulo 5, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas, gente, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e pensar no negócio. Nós aqui, cristãos, brasileiros, do Ocidente, fomos muito mal acostumados por Deus e viramos um bando de discípulos de Cristo mimados, frágeis, de cristal, bonitinhos, mas frágeis. Por quê? Porque nós desenvolvemos a nossa espiritualidade cristã numa sociedade cercada por valores cristãos. O cristianismo do Ocidente, o cristianismo que é desenvolvido nos últimos 5 séculos no Ocidente, é um cristianismo que convive com uma sociedade altamente influenciada por princípios cristãos. Por isso, muitas vezes nós não entramos na bifurcação entre obedecer o que o Estado manda e obedecer o que Cristo manda. No entanto, nós estamos caminhando para um novo tempo no Ocidente. E é bom nós nos lembrarmos que por muitos anos, por muitos séculos, outros irmãos em Cristo, outras irmãs em Cristo, viveram num sistema aonde eles tiveram muitas vezes que decidir entre obedecer o Estado e obedecer a Cristo. E alguns deles foram presos e mortos porque decidiram por Cristo. E talvez nos próximos anos nós estamos caminhando sim para um Estado com leis cada vez mais distantes da influência cristã, que vai fazer com que você, como advogado, se depare com bifurcações, você, como empresário, se depare com bifurcações, você, como terapeuta, psicólogo, se depare com bifurcações, você, como médico, se depare com bifurcações.
Em qualquer uma das áreas você vai se deparar com leis que vão dizer para você assim: você tem que fazer isso porque o Estado mandou. Mas aqui na sua consciência você sabe que Cristo disse para você não fazer. E agora? E agora? Agora chegou a nossa vez de conhecer um outro lado do cristianismo. De uma espiritualidade cristã que é vivida num contexto social que não tem toda a influência do cristianismo. E como viveram os nossos irmãos em Cristo durante o regime comunista no leste europeu? E como viveram os nossos irmãos, ou vivem ainda hoje, os nossos irmãos que exercitam a espiritualidade cristã debaixo de um governo muçulmano? E como viveu a igreja primitiva diante da perseguição do Império Romano? Logo, eu diria que muitos evangélicos estão preocupadíssimos em impedir que determinadas leis sejam aprovadas, dizendo que amam a Deus com isso. Eu diria que eles estão preocupados em que determinadas leis não sejam aprovadas, para que eles não tenham que viver uma espiritualidade cristã num estado, numa sociedade onde você vai ter que fazer opções, e essas opções podem custar para você a sua liberdade, a sua vida ou o seu negócio. Porque nós vamos nos deparar com bifurcações nas quais um advogado, um juiz, sabe o que deve ser feito, mas se fizer, ele está fora do esquema. Um empresário sabe o que deve ser feito, mas se ele fizer, ele vai à falência. Um médico sabe o que deve ser feito, mas se ele não fizer, a licença dele é cassada pelo Estado. E aí? Eu diria que nós caminhamos, não sei se nos próximos 4 anos, mas com certeza nós estamos caminhando para um estado no qual as leis estão cada vez mais distantes dos valores cristãos e chegou a nossa vez de exercer a espiritualidade num contexto como esse. Uma outra pergunta que se levanta é: e quando o Estado despreza o bem? Eu devo ter uma vida notoriamente associada ao bem, mas quando o Estado despreza o bem? Quando o Estado começa a confundir e enaltecer o ímpio, enaltecer o mal e oprimir o bom. Mais uma vez, nós precisamos resgatar a nossa consciência de que nós não fazemos o bem para termos benefícios do Estado. Nós fazemos o bem pela consciência que temos de quem é o nosso mestre e a quem a gente segue. E muitas vezes, quando a luz se propaga num ambiente de trevas, parte das pessoas envolvidas pelas trevas agradecem pela luz porque ela funciona como um farol numa noite de tempestade. Outros, que estavam tão envolvidos pelas falcatruas das trevas, ficam tão incomodados com essa luz que fazem de tudo para apagá-la. E a última pergunta que se levanta: e quando o Estado faz mau uso dos recursos? Por que pagar os meus impostos se o Estado não faz bom uso dos recursos? Eu diria, primeiro, nós precisamos ser movidos por uma convicção. Deus é o justo juiz. Eu tive o prazer de acompanhar durante 2 dias essa semana o Brian Bach, que é um amigo muito querido, e o secretário executivo da Fundação Grão de Mostarda para a América Latina. Eu ouvi por 2 vezes, novamente, já tinha ouvido antes, a história da família Bach, como eles começam a Fundação Grão de Mostarda. Aí o tio dele, que é um grande empresário, que ganhou muito dinheiro e viveu a sua vida inteira com 5% de todo o dinheiro que ele fez, 95% ele sempre deu. E esse homem, que começou com uma fundação distribuindo $15 mil no ano, hoje distribui cerca de $5 milhões ano. E sabe o que esse sujeito diz? O meu sonho é morrer sem um tostão na conta bancária. Se quando eu morrer,
todo o meu dinheiro tiver sido investido no bem, eu vou ser um homem feliz. Loucura, né? Mas esse homem já é feliz. Esse homem já é feliz. O dinheiro dele foi investido. E é interessante como Deus trabalha quando a gente lida com dinheiro na ótica de Deus, Deus dá mais. Mas quando a gente fica defendendo os nossos míseros reais, as duras custas e investindo na gente mesmo, para que Deus vai derramar mais ali? Agora, eu conversava com esse meu amigo Brian Bach, dizendo, mas Brian, vocês não têm medo de estarem dando dinheiro para organizações que fazem mau uso desse dinheiro? Ele disse assim, Ricardo, o que Deus nos mandou fazer foi dar o dinheiro. Se essas organizações fazem mau uso, que Deus as julgue. O que Deus mandou a gente fazer foi pagar o que é devido a César. Se César faz com o dinheiro que ele deveria construir escola, orgia no palácio, o inferno espera por César. Porque o meu Deus é um Deus justo e fiel. Ainda, a gente tem que ter uma prática. A prática da contestação legal. Eu acho impressionante porque nesses meus 20 e poucos anos de ministério pastoral, eu já ouvi muita reclamação de empresário dizendo, Ricardo, mas não dá, esse negócio de imposto, não dá. Olha, mas eu acho interessante que reclama que não dá, mas eu não vejo os empresários cristãos se mobilizando para entrar com uma contestação legal, dizendo a lei tem que mudar e ponto final. Vocês vão me desculpar. E sabe por que isso não acontece? Porque a nossa lei tributária, ao mesmo tempo que ela é pesada, ela é cheia de brechas. Só não tem brecha para o assalariado. O assalariado paga imposto certinho. O assalariado é justo, não porque ele quer, porque impõe sobre ele ser. Mas vocês sabem, ao mesmo tempo que a nossa lei tributária é altamente pesada, ela é uma peneira. Ela é cheia de brechas. E dizer, vamos mudar, implica em mudar a carga, mas fechar as brechas. E aí não convém para a grande maioria do empresariado brasileiro. Eu só queria dizer o seguinte, Deus é contra o mal. E o mal não está instituído tão somente na corrupção dos deputados e dos senadores. O mal também é instituído quando aquele que ganha pouco paga os impostos. E aquele que faz muito, muitas vezes não paga nada. Isso também é mal. E Deus não se agrada disso também. Por isso, eu queria sugerir para você o primeiro item da nossa reflexão passou. Você já escolheu em quem votar e você já votou. Mas eu queria sugerir para você fazer o seguinte. Você tem aquela colinha, não tem? Não joga fora. Porque você não se lembra em quem você votou na última eleição. Não joga fora. Bota aquela colinha debaixo do vidro da sua mesa assim, para você diariamente lembrar em quem você votou. Para quando você escutar as histórias nos telejornais ou ler nos jornais, você lembrar e ver se o seu candidato está envolvido naquilo. E eu quero que você fungue no cangote desse sujeito, que você fale no ouvido dele, que você encha a caixa postal dele. A gente tem que mudar essa visão de que cidadania se exerce a cada 4 anos. Nós, como cidadãos do reino e que temos a agenda de Deus, precisamos começar a cobrar os nossos governantes para que eles julguem o bem e enalteçam o bem, e julguem o mal e condenem o mal. Agora, uma outra dica. Tem gente que pensa erroneamente assim, não, eu preciso monitorar o candidato que eu elegi. Não,
Os caras que foram eleitos hoje, com quase toda certeza, eu não elegi. Mas a questão não é quem votou neles, a questão é por que eles foram eleitos. Eles foram eleitos para enaltecer o bem e julgar o mal. E o meu papel como cidadão do reino é cobrá-los acerca disso. 2, assuma uma atitude cristã para com a sociedade. Como? Submetendo-se, tendo uma vida associada ao bem e pagando seus impostos e cumprindo a obrigação. Só que isso aqui é cidadania passiva. Ok? Isso aqui é cidadania básica. Só eu quero que você faça um upgrade nessa cidadania. E que nos próximos 4 anos você tenha a consciência de que o limite de obediência ao Estado é a sua consciência cristã. E que a voz de Jesus fale mais alto do que a conveniência da lei. 2, cobre do Estado a valorização do bem e a punição do mal. Eu sonho que aqui na nossa comunidade, ou talvez em outros lugares do país, através da internet, pessoas se mobilizem para fazer uma coisa simples. Por exemplo, aqui na nossa comunidade nós poderíamos ter grupos de pessoas que gostam dessa coisa da política, do exercício da cidadania, do monitoramento dos candidatos, dos deputados, dos senadores, e a gente pegasse só aqueles que foram eleitos na nossa região. Aqueles que foram eleitos a deputado estadual e deputado federal a partir de Campinas e região. E vamos começar a fazer um controle desse pessoal. Vamos começar a cobrar deles voto pró-bem. Vamos começar a cobrar deles voto de punição ao mal. Eu não sei quantos de vocês viram, eu peguei no meio uma reportagem muito interessante de um grupo de senhoras idosas, já aposentadas, que não entendiam bolufas de política, mas elas queriam saber o que acontecia dentro da política. Elas começaram a frequentar a Câmara de Vereadores de Santos. E elas começaram a participar das reuniões lá, e aí elas criaram lá um site através de uma pessoa, e elas começaram a colocar os relatórios do que acontecia na Câmara Municipal de Santos. Aí elas criaram uma camiseta para identificá-las como pessoas que estavam monitorando os vereadores da cidade. E essa ideia começou a se espalhar por outras cidades, e é um bando de senhoras aposentadas que se revezam nas cadeiras das câmaras municipais, assistindo plenária por plenária e colocando na internet o que os caras falam e votam. Quando estava entrevistando uma dessas senhoras, eu achei interessante, ela disse assim: sabe o que é interessante? No começo eles não davam bola para a gente. Mas agora, quando a gente chega, eles mudam até o jeito de falar. Mas uma dessas senhoras falou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado. Alguns daqueles homens querem votar pró-bem, mas o sistema os pressiona tanto que, se eles soubessem que tem gente do lado de fora do sistema que está com eles, eles teriam coragem de votar pró-bem. A omissão dos bons é a razão primária da proliferação do mal. E por último, a parte que todo mundo mais gosta: proteste contra toda forma de abuso e mau uso do dinheiro público. Eu invejo quando eu estou lendo o jornal e eu tomo conhecimento de movimentos espalhados por esse Brasil, de homens e mulheres que se levantam contra o abuso de poder, o abuso, o mau uso do dinheiro público. Por que eu invejo? Porque na grande maioria esses movimentos não são liderados por pessoas cristãs. E eu acho que os cristãos deveriam ser os primeiros a se levantar contra isso. Mas quem sabe, dia 3 de outubro de 2010, se torne um marco de uma nova relação que você vai estabelecer como cristão com o Estado brasileiro. Por favor, não se deixe convencer pelo ceticismo que diz: a minha mente é ao meu coração e a sua mente é ao seu coração. Não tem mais jeito, é muito complicado.
não vai fazer diferença nenhuma. Eu queria dizer para você, cidadão do reino, sonha. Nós sonhamos com um reino de justiça, de paz e alegria de espírito que está por vir. E porque a gente sonha com esse reino, nós vivemos no aqui e agora, na maior intensidade possível, os valores desse reino com o qual nós sonhamos. Não deixe de sonhar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, em primeiro lugar, juntamente com esses queridos irmãos e irmãs em Cristo, e todos aqueles que nos acompanham pela internet, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes a nossa espiritualidade tem sido desenvolvida e vivida à parte da nossa cidadania. Muitas vezes nós temos reclamado demais do Estado, da corrupção, das falcatruas, mas como cidadãos do reino, que seguem um Deus que é santo, 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 justo, 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 nós não temos feito quase nada, ou talvez nada, para cobrarmos aqueles que nos governam, para que defendam o bem e punam o mal. Nos ensina esse caminho, Pai. Nos ensina o caminho de uma contestação mansa, de uma contestação justa, de uma contestação cristã a um Estado que não tem cumprido o seu papel na nossa história. Mas, Senhor, que essa contestação venha de homens e mulheres que primeiramente decidiram optarem pelo bem no seu dia a dia, cumprirem os seus deveres enquanto cidadãos, de forma que não possam ser acusados de nada, a não ser acusados de obedecer o Senhor acima de leis do Estado que venham de encontro à nossa consciência cristã. Pai, levanta aqui homens e mulheres que na sua rede de influência, nos próximos 4 anos, estejam decididos a fazerem diferença, cobrando os nossos governantes, encorajando-os a viverem comprometidos com o bem. Nós te pedimos, encerrando esse culto, no dia em que elegemos muitos dos nossos governantes para os próximos 4 anos. Como cristãos, nós te pedimos, Pai, visite cada um dos eleitos ao longo desta noite e dos próximos dias. Que a tua presença os constranja de maneira inexplicável. Que eles sejam tomados por uma profunda consciência semeada pelo Senhor, da responsabilidade que eles têm de defenderem o bem e punirem o mal. E que esse constrangimento inexplicável os mova na direção de um país, ou da construção de um país mais justo, mais alegre, mais tomado pelas marcas do teu reino. E como teus filhos, ensina-nos, Senhor, a cobrarmos desses homens e mulheres
a responsabilidade que o Senhor deu a eles, de enaltecerem o bem e punirem o mal. Rogamos nesse final de culto a bênção do Senhor, não apenas sobre nós, mas rogamos sobre o nosso país, sobre o nosso governo, sobre aqueles que vão nos liderar nos próximos 4 anos. Que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e justo Pai, que a orientação e sabedoria do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós, repouse sobre os líderes eleitos no dia de hoje, repouse sobre a nação brasileira, hoje e pelos próximos anos. Amém.